Bom dia, pessoal, que prazer imenso estarmos juntos novamente. Aos meus inscritos, tudo bem com vocês? Porque comigo está tudo bem. Espero que esteja bem com vocês também. É um lindo dia hoje, né? Aqui está um pouquinho frio, né? Mas está legal. O importante é a gente estar em paz, a gente estar tranquilo, beleza? Então, mais um vídeo para o canal Voltando à Caverna. Quem sabe que a gente consegue liberar alguém que está preso nesta caverna maldita por nome religião. Pode ser que não agrade a muitos, né? Que eu já recebi alguns comentários, alguns e-mails aí criticando, entendeu? Muitos não gostam, mas essa maldita religião tem prendido muita gente. Tem pessoa que perdeu o prazer de viver, outros vivem amarrados, presos, tem vontade disso, não pode, vontade daquilo, não pode. Tem outros que nem dormem, fica com medo do inferno, o outro fica com medo do diabo, o outro fica com medo disso, porque essa patifaria de religião e esses patifes desses pregadores do evangelho, esses pastores, fica metendo medo no povo, um para arrancadismo, o outro para arrumar número de pessoa, entendeu? Então, talvez para alguns não estão muito aceitos. Inclusive, eu recebi um e-mail baseado nesse e-mail que eu recebi de um dos meus inscritos, e ele comentando a respeito das críticas também que tem recebido. Mas eu agradeço muito que muitos estão despertando, abrindo a mente e saindo fora desta maldita religião que fica dividindo família, porque a religião divide família. Eu vi semana passada, eu vi um senhor reclamando, que disse que na família dele virou um inferno, porque um dos filhos se converteu numa igreja pentecostal, o outro já era na outra comunidade, não sei de quê, um pensa assim, outro pensa assim, e disse que eles nasceram na igreja católica, aí virou um inferno dentro da casa do homem. Olha o que a religião faz. E entra o fanatismo no meio, aí vira uma desgraça. Porque a pessoa, olha, quando pega uma mente vazia, mas eu estou vendo que muitas pessoas estão se libertando. Porque você não precisa de Bíblia para ser gente. Ser um cara honesto, um cara direito, cuidar da sua vida e não da vida dos outros. Você não precisa de Bíblia para dizer que você não pode roubar. Você não precisa de Bíblia para dizer que você não pode estar cantando a mulher dos outros. Puxa vida, você é homem, você tem seu pensamento. Eu estou falando vice-versa. Mesma coisa de mulheres. Entendeu? Então, recebi um e-mail aí falando: você é um crítico frio, você perdeu a fé. Agora, meu amigo, eu acreditava muito no livro, preguei muito, fiquei muitos anos pregando. Para quem não me conhece ainda, eu sou um ex-pastor. Fiquei mais de 50 anos como pastor nas Assembleias de Deus. Entendeu? Então, aos poucos, eu fui me desligando dessa corrente, dessa maldição por nome religião. Separa a família, entendeu? Separa Estado, guerras, tudo é a respeito de religião. Então, não precisa de religião para ser gente, para viver a vida da gente. Nascer, crescer, viver, construir família, quem quiser, quem não quiser construir, não constrói. Entendeu? Não precisa. Então, o título desse vídeo de hoje é: quem matou Jesus? Porque todo mundo é Jesus para cá, Jesus para lá. Diz que foi soldado romano que matou Jesus. Não, não foi o soldado romano que matou Jesus. Quem matou Jesus foi os políticos e os religiosos. Eles se uniram para matar Jesus. Segundo o relato bíblico. Sendo que na Bíblia, não diz que a Bíblia é inerrante? Então, se ela não é inerrante, se ela é verdade, então vamos lá. Segundo relato bíblico, quem matou Jesus não foi os soldados romanos. Quem matou Jesus foi a política e a religião. Se uniram e mataram Jesus, segundo o relato bíblico. Tá? E hoje, o que está acabando com o Evangelho, o nome de Jesus está sendo jogado na lama. O Evangelho já foi jogado na lama, porque se uniu a política e a religião. Isso não é de agora, não. Não é de agora. Isso vem de lá.
E hoje está pior, meu amigo. Está pior. E essa pessoa que me mandou um e-mail e fez uma interrogação de uma palestra que eu estive logo assim, antes de esse cara de areia mijada aí, como diz uma menina aí do YouTube. Esse governador, quando ele colocou se candidatar, achou se candidatar a governador de São Paulo, e eu fiz um comentário mostrando o que é, gente, o evangelho, que é o povo que se diz cristão, que se diz ter o Espírito de Deus, que se diz ter Jesus na vida. Foi esse povo que elegeu esse camarada. Então, dentro dessa crítica que eu fiz antes, que eu acompanhava muito a Jovem Pan, gostava da Jovem Pan pra caramba, dos comentaristas, dos jornalistas. Tem dois ali que, aliás, tem vários, vou citar dois porque eram mais, mas tem vários. Que um é o professor Marco Antônio Villa. Eu conheci ele lá naquele programa Os Pingos nos Is. Ele e um jornalista que vive em Brasília. Eu não sei o que eu gosto de falar, eu gostava demais, mas esse cara me decepcionou. Eu não gosto de estar falando o nome de ninguém, mas ele vai saber, eu quero que se lasque. Não tenho nada contra ele, tá? Eu sei que é um profissional, está ali trabalhando, tem que obedecer o regulamento lá da sua emissora. Depois eu lembro. Oxe, a idade tá ficando velha pra caramba. Depois eu lembro. Mas aí quando eu comecei a ver a Jovem Pan, o rumo que estava tomando, aí eu falei, não quero mais saber dessa emissora não. José Trindade. Zé Maria Trindade, lembrei. Então eu gostava muito dos comentários. O Zé Maria, depois que a Jovem Pan já estava entrando em rumo diferente, eu vi quando o Bolsonaro fez aquela reunião lá que foi, jogaram a merda no ventilador, ele falando um bocado de palavrão. Ali ele já estava, como um balão começa a apagar a chama. Ali já estava, nem bem subiu, já estava chama. Você já viu soltar um balão? Quando ele chega numa certa altura, a chama começa a morrer. Ali é o Bolsonaro. Ali, quando ele fez aquela reunião, a chama já começou a cair, que já falou um monte de merda. E a Jovem Pan começou a dar cobertura naquilo. A Jovem Pan começou a dar cobertura naquilo. E eu vi quando o Zé Maria fez, nos Pingos dos Is, fez um comentário. Eu falei, não é possível. Não é possível. Então, dali, eu já comecei a deixar a Jovem Pan para lá. E o comentário do professor Marco Antônio Villa. E ali o professor falou uma coisa. E eu peguei. Gente, esse camarada não conhecia São Paulo. Esse camarada é lá do Rio de Janeiro. Mergulhado lá na safadeza lá da turma lá, tá? Juntando-se com o Bolsonaro. Vieram. Primeiro veio o filho de Bolsonaro aqui, né? Que se elegeu a deputado, não é isso? E o senador é lá do Rio, o Flávio, aqui é o Eduardo que fugiu, está lá pro lado da coisa lá, contra o país, falando um monte de asneira contra o país. Então, mas foi o deputado mais votado aqui em São Paulo. Foi o deputado mais votado aqui em São Paulo. Pode verificar o nome. Todos os evangélicos votou nessa infelicidade. Todo o evangelho. As igrejas evangélicas, tudo. Os pastores dizem que tem o Espírito de Deus e visão do céu, não tem visão do inferno. Porque se tivesse do céu, via em que ia dar isso. Já é errado um pastor estar orientando o pessoal a votar em A e em B. Já é errado. A própria Bíblia condena isso. Se ele tem um candidato, mas as ovelhas têm que procurar votar em quem eles vê, eles têm que estudar os projetos de cada um. Não o pastor chegar lá e impor em cima do povo. E os pastores aqui impõem.
Aqui em São Paulo, quando esse pilantra desse cara veio aqui se eleger, começou. Primeira coisa que esses caras fazem, vê quem matou Jesus não foi a religião e a política. Primeira coisa que esses caras fazem é ir pelas igrejas evangélicas. Já vira crente, outro já vira pregador, outro já começa a falar em língua. Ah, não é? E hoje está desgraçando o ministério, o evangelho já foi para lama. Já foi para lama. Olha, a primeira coisa que esse Tarcísio fez aqui foi privatizar a Sabesp. São Paulo ficou anos e anos trabalhando, criando uma empresa para cuidar do saneamento da cidade. Aí vem um pilantra lá da casa dos infernos e chega aqui, vende a preço de banana a Sabesp. E eu falei isso, gente, antes dele se eleger. Eu fiz um comentário. Eu falei, esse cara vai vir para aqui, ele vai vender as empresas que tem aqui, ele vai estragar com tudo, porque a vida dele, a vida da gente é passageira, eles se baseiam, que está hoje, tá? Ele já faz um cálculo. Eu estou aqui, vou ficar 4 anos aqui, se eu estou com 34, mais 4, 38, mais 4, 40, para viver a vida, depois que eu sair, minha vida está legal, acho que se lasca. Esse é o plano desses pilantras. A política é necessário? É. Mas não se envolve não, pelo amor de Deus, a igreja está lameada. A primeira coisa que esse cara fez. E não só ele. Agora ele está enrolado, o prefeito também está enrolado, e quem elegeu essas tinhas? Os evangélicos. Os evangélicos. E esse negócio de direita e esquerda, isso é uma frescura que não tem tamanho. Seja o candidato de direita ou de esquerda, se ele apresentar um projeto legal, tudo bem, não precisa ninguém. Eu vou parar de fazer porque eu começo a falar, começo a me irritar. Então, fizeram um comentário, idiota. E está aí agora, ó. Foi descoberto. Ele vendeu a Sabesp por preço de banana. Para quem? Para os colegas dele do Rio de Janeiro. Para os colegas deles. E vendeu um cemitério aí também. Só ficou tudo escondido, ninguém falou, não vi mídia nenhuma. Eu não vi nenhuma televisão, não vi nenhuma Globo, não vi ninguém. O SBT está igual a Globo, viu? Os jornalistas, principalmente, igualzinho, tá vendo? Porque sabe que um número grande está. Não vi ninguém falar. E foi vendido um cemitério aí. E eu não posso dizer para quem foi, não, mas eu tenho as minhas dúvidas. Tenho as minhas dúvidas. Então você que me criticou, você que fica falando um monte de merda a meu respeito, pensa primeiro, rapaz. Vocês estão muito unidos com esse negócio de política e estão estragando não, já estragaram com o Evangelho de Cristo. O Evangelho não é isso que estão pregando. Entendeu? Vocês podem ver. Olha, e esse partido, rapaz? Democracia Cristã. Desculpa. Ai, meu Deus, não controle, mas quando sai uma coisa assim, né? Bancada evangélica. Olha o líder da bancada evangélica, ladrão, lavador de dinheiro. E o Sila fica por aí, feito um idiota gritando. O outro sem vergonha. Eu não tenho medo de falar, não tenho medo mais de falar, não. O pessoal tem medo, não. Meu amigo, já vivi, tá? Já vivi. Olha, eu mesmo com mais novo não escondia não. É que você sabe como que a gente não tinha oportunidade de falar. Agora eu tenho. Agora eu me abri e jogo no YouTube. Tá? Bancada evangélica. Eu fiz um vídeo aí, vós sois o sal da terra e a luz do mundo. O próprio Jesus falando, vós sois, falando para os discípulos,
dando ensinamento aos discípulos. Esse é o relato bíblico, vou se basear na Bíblia. Vocês estão falando que eu sou crítico bíblico, né? Estou me baseando na Bíblia. Jesus, quando foi formar o seu ministério, no capítulo 5 de Mateus, ele começa primeiro mostrando as bem-aventuranças, não é isso? Bem-aventurado isso, bem-aventurado, não é isso? Agora vai lendo, quando chega lá no versículo 25, 26, para você ver o que ele fala. Vós sois a luz do mundo. Não se acende uma luz para esconder debaixo de um velouro. Se esconde uma luz para todo mundo ver. Não é isso? Ladrão, quando rouba, fala o quê? Eu roubei. Fala, não. Ele se esconde. A maioria desses pilantras. Vós sois a luz do mundo. O que estão fazendo com o Evangelho? Vós sois o sal da terra. Se o sal se tornar insípido, para mais nada presta, a não ser para ser pisado pelos homens. Lá na região do Mar Morto, lá onde a água sagrada, eles pegam aquele sal que não presta para nada, para fazer estrada, ó, entendeu? Para fazer estrada, fazer aterro, o povo passar por cima. E é isso que estão fazendo para quem se diz evangélico. Olha a bancada evangélica, rapaz. Que luz do mundo eles estão fazendo? Que sal? O que é que estão salgando? Não vou generalizar, não é todos. Mas a maioria se sai catando. Então não fica conversando asneira, não. Eu estou usando aqui a Bíblia. A Bíblia. Tá? A Bíblia. Vós sois o sal da terra, sois a luz do mundo. Que luz é essa? Que sal é esse? Hoje se mete o pau nos gays, não é isso? Nos gays, nas lésbicas, não é? Nos homossexuais, diz que vai tudo para o inferno, já está tudo condenado. Me prova na Bíblia, não tu viste Jesus pregando contra gay. A invenção é de quem lê. Jesus não... Ó... Estou pelo relato bíblico. Aí se uniram o meio religioso, tá vendo? Se uniram com a política para lavar dinheiro, crescer, ficar fazendo cada monumento. Olha as igrejas dos caras. Aí arrumam aí vai para o púlpito lá, pega um versículozinho assim e começa a gritar e falar. E o povo... E esse império grande... Olha as igrejas, gente. Olha os prédios. Para que isso? A igreja, quando começou nas casas do povo. Se reunia debaixo das árvores. Eu mesmo, quando eu me converti, muitas vezes fizemos muito culto debaixo de árvore. Muito culto em Alpende. As casas do Nordeste tinham Alpende. Muito culto ali em Alpende. E quando chovia, a gente se arrumava toda ali, ó. E dando glória. Ele começou por ali. E tinha mais poder, tinha mais sinceridade, se sentia mais a presença de Deus que agora dentro desses grandes tempos. Eu falo sem ter um medo de errar. Alguns crentes da minha idade que tem 50, 60 anos de crente, não vou misturar com outra igreja, Assembleia de Deus. Conversa com ele, se ele hoje sente, é uma enganação, Se sente hoje o poder que sentia lá atrás. Nas igrejinhas. Uma vez eu fui, vocês me desculpem porque eu lembro aí, para não esquecer. Mas falando isso, eu tinha 18 anos, mais ou menos, 18, 19 anos, e tinha um grupo de irmãos que nós evangelizávamos, ali em Pernambuco, em São Lourenço da Mata. São Lourenço, Camaragibe. E tinha uma irmã que tinha uns familiares que moravam em um engenho, lá numa cidade por nome Nossa Senhora da Escada. Lá em Escada, só que era lá para uma usina por nome... esqueci o nome da usina agora. Era numa distância muito grande, um engenho bem distante. E aí fomos visitar esses parentes desses irmãos. Aí foi eu e mais 3 irmãos. Eu e mais 2 casais. Eu e mais 2 casais.
Nós fomos. Quando a gente chegamos lá, sabe como que é? Aparente quando chega é aquela alegria, né? E eles eram crentes, mas não poderia dizer, porque se dissesse, o dono do engenho expulsavam ele. E ele estava ali já há muito tempo, o engenho foi vendido para outro e tal. Então não podia nem. Eles faziam oração baixinho, para que se soubesse, tomava a casa dele, mandava ele embora. E quando a gente chegou, ele não sabia disso. Não sabia disso. E logo na porta, quando eu vi, a irmã começou a gritar, falar em língua, outro da glória. E a irmã fazia assim, não, não. E a gente não sabia o que era, entrando, quando entrou, e puxando a gente para dentro, explicou o que era. Não podia gritar ali. Aí todo mundo ficou calmo e tal, ele explicou, olha, se o homem souber, ou alguém souber que a gente somos evangélicos, eles vão mandar a gente embora, vão tomar a casa. E olha lá se não acontecer coisa pior. Aí nós ficamos quietinhos. Aí conversamos, aí a irmã, que era parente dela, perguntou, mas você nunca mais vocês foram na igreja? Aí ela pegou e falou, não, nós temos uma igreja. Só que nós plantamos, tinha um bananal, era uma plantação de banana, como que fosse assim, quase a metade de uma cidade. Pega uma cidade pequena assim como Biritiba Mirim. Então era uma metade da cidade aqui, era um bananal que eles plantaram. Olha só, esperaram essa banana crescer. E ao redor da banana plantaram um bambuzal, porque eles usavam muito bambu, é óleo do homem lá do engenho. Então eles plantaram um bananal bem grande e ao redor do bananal eles plantaram bambu. Sabe o bambu? E o bambu cresce e faz aquela. E tinha uma entrada, tinha duas entradas. Uma que entra e outra que saía escondida. E lá no meio do bananal eles fizeram uma igreja lá. De bolo de madeira, para levar para lá um sacrifício, você nem imagina. Fizeram a igreja lá. E os bancos eram uns pedaços de pau que eles fizeram uma fogueira, fizeram os bancos. Então eles faziam um culto ali. Uma igreja feita coberta de capim, tudo, sabe? Dentro bem arrumadinha. Mas era assim a igreja escondida lá dentro do bananal. Aí os irmãos falaram, então, qual é o culto que vocês fazem? A gente faz o culto uma vez, aliás, 2 vezes por mês, que é uma vez quinzena, né? Uma quinzena que a gente faz. E lá não pode gritar, não pode dar glória, tem que ficar calado. Marcamos, nós fomos, e o culto tinha que ir, e tinha que passar a noite lá. Aí fomos pro culto. Chegamos lá, e uma dificuldade para chegar, porque não podia fazer um trilho só, não. Tinha que fazer vários trilhos para alguém não achar o. Sei lá como é que ele dava lá. Quando chegamos lá, aquela igrejinha lá, dava até dó de ver, camarada. Ali sentimos o poder de Deus. Ali sentimos a glória de Deus. Ah, se tivesse alguns irmãos da minha idade, ou que participou lá, que eu ia perguntar para ele, aqui dentro desses grandes templos, duvido que Deus está presente coisa nenhuma. Dentro desse luxo, esse império, essas lavanderias, isso é tudo lavado. Olha, eu não posso falar, né? Agora eu me lembrei quando os discípulos foram no templo, lá em Jerusalém, o templo que o Salomão construiu, e disse que quando chegaram lá ficaram tão admirados por templo, e olhando, e Jesus foi com eles. Disse que Jesus estava sentado do lado dele. Jesus estava assim do lado dele. Os discípulos estavam todo mundo assim. Aí os discípulos estavam tão atraídos pela estrutura do templo, sabe, eles estavam, e o templo não era grande, não era grande, como a turma fala, não, o templo era pequeno, só que chamava atenção pela sua estrutura, pelo seu desenvolto, então chamava a atenção, de tanta riqueza,
porque diz que o sábio Salomão era muito rico, o bicho era rico só. Entendeu? Então o templo que ele construiu era isso que chamava a atenção. Os discípulos ficaram tão admirados, tão abismados, que Jesus se levantou, foi embora e eles não viram. Depois de muito tempo, disse que um olhou, procurou, cadê Jesus? Mano, ele estava aqui. O outro falou, cadê Jesus? Não sei, ele estava aqui. Ah, estava aqui agora mesmo. Aí o outro falou, deve ter ido no banheiro, né? Foram lá no banheiro, não está não. Aí quando saíram na porta do templo, Jesus já estava bem longe. Eles saíram correndo no pinote. Quando se aproximou de Jesus, mestre, mas o senhor viu, mestre? Que templo, a estrutura do templo, o senhor viu? Sabe o que Jesus falou? Está vendo tudo isso? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Eles se baseavam, sabe por quê? Porque quando o templo foi construído, o Salomão construiu, na época era muito ouro, eles achavam que tinha ouro entre as pedras, porque não tinha. O templo foi construído pedra sobre pedra, assim, ó, não é com massa, com vedação, não, entendeu? Então a estrutura do templo era assim, sem pancada de martelo, entendeu? É isso que chamava a atenção do povo, a estrutura do templo. Aí Jesus, não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Tem hora que eu me lembro desse assunto, é o que está acontecendo hoje, gente. Jesus já saiu da igreja, já foi embora. Jesus não está mais nesse movimento evangélico, não. Eu digo com toda certeza. Pode ser o templo que for, pode ser o pastor que for, o gritador que for. Jesus não está mais, ele já largou isso de mão. Quiser gostar de mim, gosta, não quiser, ó. Daqui a pouco eu vou almoçar, porque eu tenho comida aí, Eu trabalhei. Eu estou na minha casa aqui porque eu trabalhei. Eu estou sentado nessa cadeirinha aqui, ó. Foi uma dificuldade danada para me comprar. Eu comprei com meu dinheiro, com meu suor. Aqui não tem nada de dia, não tem nada de oferta e nem tem nada de ninguém. Eu fiquei mais de 30, 40 anos só em uma região. Eu dirigi mais de 20 igrejas. Setor, uns 6, 8 setores grandes. Setor com a renda alta. Eu não peguei um centavo. Tá? Eu recebi nome de trouxa, de bobo, porque muitos, né? Mas minha mão está limpa. Entendeu? Tem muitos me criticando por aí, e muitos que, olha, o que eu tenho, meu suor e da minha esposa, nós trabalhamos, criamos 3 filhos, criamos 5 netos, estamos criando mais 2 bisnetos. E é um prazer. Eu vi os filhos dos meus filhos, estamos juntos, estou criando. Meu último filho vai casar agora. Entendeu? Mas eu ensinei eles, mesmo na igreja, eu ensinei eles não tomar rumo diferente. E agora eu estou com dificuldade, porque quando eu comecei a descobrir que eu tinha ensinado ele desse jeito, agora tirar é difícil, ele tem que sair instantaneamente. Minha esposa ainda está indo na igreja, a gente se, quando a coisa quer pegar, eu falei, não, deixa para lá, porque... Até eu fiz um comentário em um vídeo, ó. Recebi também um comentário aí, não sei se foi um comentário, porque eu falava algumas coisas do pastor da Paraíba, o Zé Carlos de Lima. Eu falei algumas coisas contra ele. Parei de não falar mais, não vou falar mais. E vou explicar por quê. Porque do jeito que ele aprendeu, eu também aprendi. Eu aprendi. Só que a cabeça dele travou, a minha não. A cabeça dele está travada. Mas é que ele é mau por causa disso? Não. Porque os pastores antigamente, eles ensinavam errado, gente, por falta de conhecimento. O que a gente tinha de estudo na época era a Bíblia. E muitas traduções até cheias de confusão, errada. Entendeu? Quando fala aquele assunto do filho pródigo, que disse que deixou a casa, saiu para comer as borlotas que os porcos comiam. Eu vi muitos naquela época que borlotas que os porcos comiam, achava que era, sabe,
A lavagem que os porcos hoje comem, entendeu? Não tinha noção que era aquilo, era uma fruta, era um fruto. Que ele sentiu fome, a vontade de comer as bolotas que os porcos comiam. Mas o que a gente tinha na Bíblia, tinha tradução até. Eles ensinavam, que eles aprenderam assim. O pastor de lá, ele está ensinando o que ele aprendeu, travou. Ensinaram para a gente que o homem não podia usar costeleta. Nós não poderíamos sair de bermuda, não podia usar bermuda, tá? Não podia ter cabelos compridos, o cabelo tinha que estar baixo. Camisa transparente nós não poderíamos usar. Entendeu? Beijar era o maior pecado. Nós aprendemos assim. Às vezes, quando pegar um selinho da minha esposa, é uma dificuldade dela. Não, entendeu? A gente aprendemos assim. E quando a cabeça trava, meu amigo, eu fiz um comentário um dia desse aí, ó. E esses caras, eles ficam em cima do público atraindo o povo. Falando um monte de besteira para ter um monte de... Eita, esse homem é homem de Deus. Tinha um aí que só falava pornografia em cima do púlpito. Porque está cheio de pessoas, irmão, sem orientação, a esposa com o esposo. Entendeu? Para isso tudo é pecado. Até para dormir tem que dormir de roupa, num pijama, nem o pijama não precisa ser transparente. A gente foi ensinado assim. A gente foi ensinaram a gente aqui porque aprendemos errado. Mas por isso não é que é. Hoje eu acho que é pior. Porque hoje tem muitos que sabem o que está fazendo, mas está traindo só por causa de dinheiro. Eles querem dinheiro, eles querem riqueza, eles querem poder, eles querem estar. Entendeu? Quem sabe que eu estou falando para alguém, sai do pé desses caras. Você quer servir a Deus? Fala o que Jesus orientou. Vai para o teu quarto, dobra o teu joelho, ora. Não precisa estar gastando tempo em igreja lá, ficar 4, 5 horas no banco vendo um bocado de besteira lá. Esses hinos que arrumaram, cada hino bonito, cada hino emocionante. Eu gostava muito dos cantores. E eu conheço uma boa parte dos cantores. Cantores evangélicos, cantores sacros. Eu conheci pouco. Eu conheci Feliciano Amaral, Edgar Martins, e muitos que eu não lembro agora. Muitos eram cantores. Hoje é um monte de maqueteiro fazendo umas letras bonitas para o povo chorar e convidar eles para evento aqui, evento lá, evento lá. Deus não tem nada. Teve um que falou, você fica falando uma coisa que você não crê, mas não crê, mas não tem nada. E poderia até ter. Mas o caminho que tomaram, política e religião, vocês pegaram Jesus e jogaram na lama. E o título desse vídeo vai ser assim: quem matou Jesus? É quem está matando Jesus hoje. A política e a religião. Os dois se juntaram e se esculhambaram com Jesus. Hoje está a mesma coisa. Os dois se juntaram e o evangelho foi para o beleléu. Eu vi um aí, a noiva de Cristo, você não pode falar do pastor, porque o pastor que cuida da noiva de Cristo. Porque tem de pastor cabra safado, rapaz. Se a noiva de Cristo for uma moça normal, eles comiam ela, viu? Oh, desculpa. Oh, meu Deus. Não queria falar isso. Mas, dizendo, você está falando mal dos pastores. Não estou falando mal dos pastores. Eu estou falando que tem pastor cabra safado aí. Rapaz, eu já resolvi tanto problema de pastor sem vergonha. Eu vou só contar um caso aqui, um caos aqui, para encerrar.
A minha esposa trabalhava na telecomunicação aqui de São Paulo. E ela conheceu uma senhora, uma amiga dela, e uma delas era a esposa de um pastor. E estava tendo uma festividade, parece que era aniversário de um outro pastor. Aí fomos lá, convidou a filha. Quando a gente chegamos lá, fomos apresentados, a igreja cheia, uma igreja grande, cheia, lotada. Aí apresentaram a gente. Que está aqui um pastor, amigo da minha esposa, meu filho. Aliás, a esposa dele, você tem o pastor João Cecílio e tal. Onde está o irmão? Estou aqui. Por favor, vem para cá. Tal. Aí apresentou a minha esposa e tal, com outro tempo, muita gente. Aí ele me deu a oportunidade para pregar. Já que o pastor foi convidado, o pastor ia pregar, eu falei, não vou pregar não, vou cantar um hino com a igreja e vou ler um versículo. Não vou tirar a programação do seu, não vou tomar a programação. Aí eu cantei um hino com a igreja, que eu adorava cantar um hino com a igreja. Eu adorava, para mim, quando eu chegava aqui, eu gostava de cantar um hino com a igreja. E se possível, só um violão. Meu filho toca trompete e às vezes meu filho acompanhava. Meu cunhado tocava violão. Não é que esse negócio de banda, orquestra, 4, 5, bateria, fazendo aquele barulho do caralho, eu não gostava. Pô, desculpa, estou falando comigo. Aí cantei um hino e li um versículo lá. Li um versículo e fiz só uma pergunta. Fiz um versículo ali, quando os discípulos estão se batendo no alto mar, e ele avista Jesus, e eles gritam, uma tempestade estava para perecer, e tinha uma lenda lá na Palestina, ainda usam os pescadores, que quando eles estiverem lá no alto mar, à noite, e surgir uma tempestade, ele vê um fantasma, é sinal que todo mundo vai perecer. Vai cair todo mundo. E diz que quando está naquela luta, lá vem Jesus andando por cima da água, e um gritou, é um fantasma! Aí disse que Jesus falou, não tema, sou eu. Aí Pedro falou, então se é tudo, manda que eu vá. Pedro desceu e foi até Jesus. Quando chegou perto de Jesus, começou a afundar. Aí eu deixei essa pergunta no ar. E depois foi uma luta para sair da igreja, porque o que tinha de gente perguntando, eu falei, por que Pedro ia afundando? Qual a razão? Aí o que está na boca do povo, na cabeça do povo, que Pedro faltou a fé. E até chegar lá ele estava com fé. Agora quando chegou lá ele perdeu a fé, começou a afundar. Porque o versículo diz assim, disse que ele começou a gritar, Jesus pegou na mão, porque duvidasse homem de pouca fé. Não é isso? Mas Pedro não duvidou porque chegou bem de frente dele. Sabe por que Pedro começou a afundar? Porque ele estava perto de Jesus, conversando com Jesus, mas o vento não parou, a tempestade não parou, estava do mesmo jeito. A mesma coisa. Sabe quando foi que a tempestade parou? Lê lá. É que eu não tenho a abrir agora. Eu sei mais ou menos. Quando eles entraram no barco, a tempestade acalmou. Então eu fiz uma ilustração assim meio rápida e deixei para o povo. Tá? Quando Jesus entra no barco, a família está toda bagunçada, não está dando nada certo, chama Jesus e deixa ele entrar. Mas é por instantânea vontade dele. Eu deixei essa interrogação. Mas adiantando, para chegar ao assunto que eu quero mostrar, é que terminou o culto, tudo bem, maravilha, aleluia, glória a Deus, uma despedir um do outro, tal. Quando eu vou saindo, o pastor está na porta, ele e a esposa. Aí ele me chamou e falou, pastor, prazer. O senhor congrega onde? Aí eu contei, pastor, eu congrego ali, dirigindo. Ele falou, o senhor é do Belém. Eu falei, sou. Rapaz, nem era para falar isso. Mas já fui. Aí, não sabe por quê, gente? Eu não estou escondendo nada de ninguém, eu não quero confusão com ninguém. E minha família ainda está na igreja. E essa turma
Ministério é uma coisa terrível. Quando ele se bloqueia com é um pouco perigoso. Eu sei muito bem que vive aí. Eu não quero trazer problema para a minha família. Eu não quero ter um restinho de vida. Eu ainda não quero estragar assim a toa. Aí ele falou, olha, a minha esposa é de lá também, mas se os belenitas não for para o céu, ninguém vai, porque ela... Isso era de um outro ministério, né? Aí tudo bem, conversando, ele pegou e falou, eu queria conversar um negócio particular com o senhor. Aí quando ele falou assim, a esposa dele falou assim, se é particular, a gente, não diz que a gente é carne na mesma carne, não pode ouvir não, é? Então eu e a... Aí falou com a minha esposa, estava junto, as duas lá. Nós temos que participar. Eu falei, demorou, pode vir. Eu não tenho nada a esconder. Eu até brinquei com ele, falei, meu defeito é ser de rua e pobre. O resto que se dane. Pode ir, eu não tenho nada a esconder. Agora, se o senhor tem, pastor, se o senhor tem alguma coisa a esconder, porque o senhor quer falar comigo, todo mundo deve se ouvir. A mulher dele que provocou tudo. Aí não sei o que tal, pode vir. Aí sentamos, uma área que tinha assim, sentamos. E ele falou, o que eu ia falar, minha mulher sabe muito bem. Aí a mulher dele degolhou, meu amigo. Olha só. Esse camarada, ele mesmo falou, já tinha caído umas 4, 5 vezes em ato de adultério. E está dirigindo uma grande igreja. Olha o que é ele. Aí ele chegou, pastor, eu vi que o senhor é um homem de Deus e eu queria que o senhor orasse por mim, porque eu sou fraco. É uma tentação. O diabo não... Olha, pastor, o diabo não me deixa quieto. Eu estou bem daqui a pouco. A última vez que eu caí, aconteceu assim. Eu falei, não quero saber não. Desse jeito, falei para ele. Ele começou a contar porque que ele caiu a última vez. Caiu com uma secretária lá. Aí eu falei, não quero saber o senhor caiu não, pastor. Eu não sou Deus. O senhor tem que confessar para Deus, não é para mim. Mas o que é que o senhor quer saber? Aí ele falou, não, pastor, eu queria que o senhor orasse por mim. Aí eu peguei e falei, não vou orar por você. Não vou orar por você. Ele tomou um susto, ficou assim, a esposa dele também. A esposa dele chegou perto de mim assim, pôs a mão no meu ombro assim, pastor, mas pelo amor de Deus, ora. Não vou orar. Aí a minha esposa já me conhecia, já sabe a peça que tem. Minha esposa só virou assim, ficou assim, depois conversando com ela, falou, putz, agora lascou. E aí a mulher dele começou a chorar, não, porque eu amo meu esposo. E o diabo tenta demais. Eu falei, não vou orar, vocês querem me ouvir? Aí ele, pô, não, rapaz, para de safadeza. Isso não é tentação, isso não é diabo. Tu quer dizer que o poder do Espírito Santo é menos que o poder do capatão? Isso não é diabo, não é tentação. É você que não tem moral, seu caráter. Você quer me ouvir? Vai ouvir. Aí eu falei para a esposa dele, para de estar orando por ele. Enquanto você estiver orando por ele, vai ser safado todo o fim da vida. A minha esposa já me catou pelo braço, falou, milagre eu não terminei ainda. Milagre que eu não terminei ainda. E ele assim, ó, só ouvindo, ó. Falei pra ele, aí eu debulhei, falei, pai, toma vergonha na cara, rapaz. Eu sei quantas tentações eu já sofri, rapaz. Mas ainda, ó, conversa é essa? Eu debulhei, eu nem lembro o que falei, só soltei a galinha em cima dele. Dele e da mulher dele. E falei mais para ela, falei para ela assim, a senhora é mais cúmplice do que ele. A senhora fica escondendo essa patifaria. Mas eu falei um monte para ele. Já que pediu para falar, dane-se. Aí quando nós saímos já tinha um bocado de gente assim, ó. Já estava fora do... A gente estava dentro de uma área assim, né? Tinha um monte de gente, cara... Eu saí fora, minha esposa me puxando. Vamos embora. Quando eu cheguei no carro, que eu abri a porta do carro para minha esposa entrar, minha esposa entrou. Quando eu entrei assim, aí veio aquele grupo de gente. Pessoal, é o seguinte, tem Bíblia, ora a Deus vai falar para vocês. Não, não dá para o senhor orar, não vou orar por ninguém não, estou ocupado agora. Peguei o carro e
Você acha que o Espírito Santo está dentro disso? Jesus está dentro disso? Esses caras estão matando o Evangelho? E não, isso é de menos, viu? Isso é de menos. Eu vou encerrar por aqui, gente. Eu começo a falar, tanta coisa que vem na minha cabeça, tanta coisa. Mas tanta coisa. Mas eu não podia falar. Eu fui tirado de igreja assim, rapaz. Aí faz muita pergunta, mas por que o senhor renunciou? Por que o senhor saiu? Não dá para explicar o porquê. Eu te falo aqui, se quiser acreditar, faz uma pesquisa, vai lendo na Bíblia. Eu vou te dar um exemplo. Eu dei um exemplo no último vídeo que eu fiz. Busca ali Paulo quando orienta, parece que é Timóteo capítulo 2. 1 Timóteo capítulo 2. É ali onde eles mandam o que para separar um obreiro. O bispo da igreja tem que ser marido de uma só mulher. Esse é o primeiro, tá? Marido de uma só mulher. O que ele quer dizer com isso? Então tem cara aí que tem 3, 4 mulheres, outros não. O outro casa, se divorcia, divorcia. Eu teve um ali que estava divorciado umas 3, 4 vezes. Eu trabalhei com um pastor. Gente, eu não posso estar falando isso, não. Mas eu não estou aqui para mostrar sujeira de ninguém. Eu não estou falando nome, né? Estou falando nome. Mas quem matou Jesus foi a religião e a política. Se uniram ao Rio de Janeiro, como está o estado do Rio de Janeiro. Eu já fiz um vídeo aí mostrando. Gente, o que tem de igreja no Rio de Janeiro, eu conheço um pouco. Na Penha, onde está a igreja do Malafaia, São Cristóvão, Duque de Caxias. O que tem de igreja, o que tem de crente dentro do Rio de Janeiro, como ao estado do Rio de Janeiro. Olha quantos governadores do Rio de Janeiro de 20 anos para cá foram presos. Até um que era evangélico foi preso. Até um que era evangélico foi preso, parece que ele e a mulher. E era evangélico. Tinha programa evangélico nas rádios, orando, pregando. Foram presos. Sabe com o quê? Roubando. O tráfico, a prostituição dentro do Rio de Janeiro multiplica, não era para multiplicar as pessoas salvas, as pessoas modificadas, regeneradas, porque o número de crentes é muito grande. Batismo que é feito lá por ano é 5, 6, 10 mil pessoas são batizadas por ano. E o Rio de Janeiro cada vez mais pior. O que é que Paulo explica lá? Não me envergonhe do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus de salvação para todo aquele que quer. Não é isso? Se é poder de Deus, vê o número de pessoas que é batizado no Rio de Janeiro. Vê o número de pessoas que é batizado aqui em São Paulo. Faz o cálculo. Eu estive conversando com meu sobrinho, eu tenho um sobrinho, meu filho, minha família está tudo dentro da igreja. Eu estive conversando com meu sobrinho um dia desse aí, ele falou, tio, o senhor viu, esse mês que está fazendo batismo, parece que é 3 vezes por ano. 3 ou 4 vezes por ano. Ele falou, tio, foi batizado 2.000 e tantas pessoas no batismo, que coisa linda, tio. Eu falei, vem cá. Tu tem aí relato de quanto é batizado?
Foi batizado o ano passado? Ah, eu tenho ano passado, foi batizado 2.000, 3.000, 4.000. Tá. Isso só a igreja sua. Quantas igrejas tem aqui em São Paulo? Deus é Amor, Quadrangular, Madureira, o Caramba 4, é igreja que só raio. Cada uma no batismo um bocado também. Faz o cálculo. Já era para São Paulo estar todo convertido, mas cada vez mais eu não meto o pau nos gays. O nome de lésbico, não é isso? Não diz que Sodoma foi destruído por causa de dois viadinhos? Será que tem algum no Rio de Janeiro? Será que tem algum aqui em São Paulo? Será que tem algum no planeta? E por que ele não destruiu ainda? Só destruiu Sodoma? Por causa de dois viadinhos. Eu estou falando viadinhos aqui, não estou diminuindo viado não, viu? Estou falando mal de... E Deus é tão bom que ele deu um para cada um. Faça do seu o que você quiser. Eu não tenho nada contra o lésbico, homossexual. Se você quiser ser um homossexual, é problema seu. Entendeu? Faça a vontade do que Deus te deu. Use do jeito que você quer. Não é do meu jeito. Então, quando eu falo assim, não estou falando diminuindo os homossexuais, as mulheres lésbicas, as mulheres trans. Não, eu não tenho nada com você, não. Ande do jeito que você acha por bem. Deus deu essa liberdade. Eu acho interessante que eles pregam muito o livre-arbítrio, não é? Ele não prega muito o livre-arbítrio? Desculpe, gente. Desculpe que eu começo a falar, começo a me dar um... Falando tanto do livre-arbítrio. E fica metendo pau no gay. Cadê o livre-arbítrio? Deus deu o livre-arbítrio pra ele, ô! Eu fui coroinha na igreja católica. Parece que... Quer ver? Fui de 58 a 62, parece. Peraí. Se eu a minha meta crê aqui. 57, 58, 59, 60. 4 anos. Coroinha. Na igreja católica. Na época tinha aula de religião nas escolas. Tinha aula de religião, prova de religião. E eu estudava. Eu tinha maior ansiedade de ser padre. É que naquela época, para ser padre pessoal de cor, era difícil. Muito difícil. Agora tem padre até marrom, preto, vermelho, padre de tudo que é jeito. Né? Mas eu vivia ali, eu estudei em colégio de freiras. Eu ajudava as freiras na cozinha, fazia compra, preparar comida para ela, para os padres, eram 2 padres que tinha lá. Tá? Não estou aqui para falar diminuir ninguém. Estou falando o nome, ninguém vai saber, né? Mas os 2 padres eram gays. Os coroinhas, e sabe o que eu não desenvolvi muito lá? Porque aquilo para mim foi, pô, que merda é essa? Eu desculpa. Eu tinha muitos amigos, eu gostava de estudar, gente. Eu estudava pra caramba. Eu fazia, agora mês de mais, que é o mês de Maria, mês de novena, eu fiz muita novena, eu fui Santo Cristão e era um do melhor, tá? Um do melhor. Porque antes da gente ir para a escola, a gente aprendeu a ler. Meu pai nos ensinou, eu e meu irmão, e minha irmã, nós, os 3 mais velhos, ensinou a gente a ler. Sabe qual era o livro que a gente tinha? Era a Bíblia. Era a Bíblia. Meu pai ensinou a gente a ler com a Bíblia. O meu nome é João, o meu do outro nome é Jonas, Josias, Joel, Josabel. Eu lia. E eu tinha maior ansiedade de ser padre, eu queria ser padre. E para ser padre existia uma prova que era feita assim, lá no Recife, em 1958, o arcebispo lá, ele criou um tipo de fazer uma prova para escolher os melhores
e ali ganhava uma bolsa, ia estudar, ia para o Vaticano, entendeu? Aquele que tirasse, porque na época as notas eram de 0 a 10. A nota era de 0 a 10. De 0 a 10. Então, cada região era feita uma prova com cada sancristão, cada coroinha que quisesse estudar. Então, eles faziam, toda a região, era feita uma prova única com todos eles, prova de religião. Tá? E era prova segura. E outra, na época, era mais o latim, não era como hoje. Já estava a Bíblia, mas era muito restrita. Tá? E o que passasse em primeiro lugar recebia. E na região, nós passamos em 3. Nota máxima. Em todo requisito. 10, 10, 10, 10. 3. Aí foi feita outra prova entre os 3. Eu passei em primeiro lugar entre os 3. Aí o que se tirou em segundo, ficou eu e o segundo para jogar também. Lembro muito meu amigo, Antônio Gordo. Muito amigo, oh, que saudade. Amigo demais. Aí pois eu e o Tony junto. E o pai e o arcebispo que veio, eles mudam as perguntas. Nós empatamos. Nós empatamos. Aí quando empatamos, os 3 padres iam escolher. Os 3 eram 4, tinha mais 2 freiras e uma cerveja. Escolheram o Tony Gordo. Sabe por quê? Porque ele era banco e eu era de flor. Os pais de Tonho era pessoa bem de vida. Meus pais eram... Eu acho que era o povo mais pobre da região, era a minha família. O pai do Antônio já era mais. Entendeu? E ali era cheio de quê? Eu via tanta sacanagem que os padres faziam com as freiras. Entendeu? E eu não cresci, sabe por quê? Porque desde ali, eu acredito que Deus me fez homem ali, e eu, entendeu? Desde ali, eu bati de frente com os colegas meus. Tinha colega meu que eu não queria dormir na casa do padre, que o padre fazia a casa pastoral, era ao lado da igreja. Casa de luxo, bonita, assim, 4 para tudo canto. Os meninos, desse quando ele escolhia um para dormir com ele. E eu nunca. Umas 3 vezes ele ficou bravo comigo. Ele até me encostou um tempo para mim não celebrar missa com ele. Ficou bravo comigo, porque eu não quis comer aquele filho da puta. Estraguei o vídeo, não sei se foi não. Me empolguei, estraguei o vídeo. Mas tudo bem, gente, vou ficar por aqui, muito obrigado. Agradecido mesmo, você chegou até aqui, me empolguei demais. Fazer o quê, né? Valeu, um abraço, espero no próximo. Gente, eu não devia ter feito isso. Mas eu faço outro. Na próxima a gente se encontra. Mas é aí. Quem matou Jesus foi a religião e a política. Os sacerdotes se uniram lá. Tanto é que o sacerdote deu 30 moedas para o Judas. Até vou aproveitar. Quem sabe se eu lanço esse vídeo ou não. Porque agora fiquei chato. Mas eu vou aproveitar. Porque me fizeram uma pergunta também, me interrogaram, mandaram um e-mail. Porque eu falei que Judas não se enforcou. Entendeu? Os caras estão falando por aí que Judas se enforcou, até faz um desenho de Judas pendurado numa árvore. 2 motivos para me dizer que Judas não se enforcou. O primeiro motivo está escrito que ele chegou onde estão os sacerdotes com as 3 moedas. Provavelmente ou ele estava com ela na mão, ou ela estava dentro do saquinho, ninguém sabe como. Ele jogou lá dentro da igreja, lá, jogou as moedas lá. E diz assim, que ele jogou lá e saiu para se enforcar.
Não está dizendo que ele se enforcou. Em canto nenhum encontrou ele enforcado. Não está dizendo. É um ponto-chave. Para mim, que ele não se foi, ele saiu para se enforcar. Até sair para se enforcar. Segundo ponto. Quando Jesus celebra a última ceia, Judas estava lá? Estava, não estava? Não é lá que Jesus pergunta, um entre vós onde me trair, não é isso? E eles perguntaram, mas quem é, Senhor? Quem é aquele que deu um pedaço de pão molhado e esse me trairá? É isso? Só que ele disse, desejei muito participar convosco desta ceia. E espero, olha só, ele cumpre um desejo e deixa o outro. Espero participar de novo convosco no reino do meu Pai. Ele não separou o Judas, ele falou todos. Espero junto convosco participar no reino do meu Pai. Quarto. Será que ele se enganou? Será que ele não sabia que Judas ia se enforcar? Ele não sabe de nada, coitado. Coitado. Então ele se enganou. Espero participar de novo convosco desse fruto da vida no reino do meu Pai. Então, ele não disse que quem se enforca está condenado? Então, já, se Judas se enforcou, não vai estar lá. Tira as suas conclusões antes de me criticar. Então, eu bato, Judas não se enforcou. O jeito que ele morreu pode ser que for. Se você olhar direito, eu acredito que ele caiu lá no espinhadeiro, ficou feito besta lá e disse que ele caiu e se espedaçou todo. Tanto que quando Jesus fala, eu sou a porta, ele coloca ele como tabernáculo. Ele coloca ele como tabernáculo. Eu sou a porta. Quem entrar por mim entrará e sairá e achará pastagem. Quando todo ano era feito uma reunião lá no tabernáculo e cada um levava um novilho. Ia só ano, porque durante o ano você só podia oferecer uma pombinha, uma coisa pequena, porque o pátio era muita gente. Você não podia oferecer um carneiro, um cabrito, eu não oferecia. Mas num ano era oferecido, por exemplo, segundo o seu pecado, você levava um carneiro, um cordeiro, um cabrito, correto? E durante um ano era feita a reunião, era feita aquela consagração. Então, no meio do pátio tinha o altar de sacrifício. Tinha é como se fosse a churrascaria, um churrasco, né? Ali, cheio de brasa, a brasa você pegava com o seu animal, matava o animal, tirava o sangue, depois colocava o animal em cima da brasa para oferecer. Quando a brasa queimava a gordura que subiu em incenso, diz que aí o sacerdote que estava lá dentro se alegrava, o sumo sacerdote. Entendeu? Vê se alguém explica isso. O que eu quero dizer é que apresentar o cordeiro, que Jesus não se coloca como cordeiro para o sacrifício? Se coloca? O sacerdote é que vai oferecer, correto? Mas não tem que ter uma outra pessoa para levar o cordeirinho, recebe da pessoa e leva o cordeiro até o matador? Não tem? Não está escrito, mas eu deduzo que essa pessoa era Judas. Ele tinha que participar no sacrifício de Jesus. Ele tinha que participar nesse sacrifício de Jesus. Então, para encerrar, Judas não se enforcou. A não ser que Jesus se enganou, né? Então, aquele desejo dele não vai se cumprir nunca. Gente, eu vou ficar por aqui, não é hora de dar aula. A aula é depois. Mas, me desculpa, não sei se eu vou lançar esse vídeo não, mas sei lá. Eu vou ver. É um prazer. Se caso eu lançar, dá um like. Obrigado. Muito bom participar com vocês. Se alguma coisa pode, inscreve no meu canal, entra no meu canal. Voltando à caverna. Eu coloquei caverna
com E, 2M. Por quê? Porque eu encontrei muitos títulos assim no YouTube, no Instagram, eu encontrei muito, Voltando à Caverna. Eu falei um pouquinho diferente. Eu quero Voltando. Eu coloquei Voltando à Caverna. Tchau, tchau. Até a próxima.